Se nós olharmos para a história, nós veremos que no início do cristianismo, logo depois de Cristo, mais ou menos no século V, VI, talvez até século IV, nós vemos uma figura chamada Pelágio. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre essa heresia, pelagianismo. E Pelágio, ele era católico, era um cristão, era um monge holandês, era um homem que vivia a fé. Mas Pelágio dizia da seguinte maneira: se você não é santo, o problema é seu. Então é porque você não está exercitando a santidade. Você não está procurando crescer na santidade. E assim é a heresia de Pelágio. Então você tem que ter autonomia, tem que ter forças próprias. Se você não cresce, é porque você está em déficit, está em falta de jejum, oração, de mortificação, de vida oracional. Mas depois de muito tempo na história, lá no século XV, meados do século XVI, existiu um outro personagem que era totalmente o contrário de Pelágio. Pelágio dizia que era necessário você ter força. Mas no século XV surgiu um personagem que chamava Lutero, Martinho Lutero, o pai do protestantismo, que também vocês já ouviram falar sobre. E Lutero dizia então o contrário. Ele dizia assim: olha, acontece o seguinte, Deus é legal, Deus é bom. Então, pinte, borde, faça o que quiser, agora, aproveite a vida, porque no finalzinho da vida, aí você se dedica à oração. Porque afinal de contas, Deus é bom. Aí você vai ter tempo, aí Deus vai te perdoar, faça uma boa confissão e Deus perdoa. Porque Deus é amor. Então percebam que Pelágio era rigorista, Lutero era laxista. E aí Lutero, ele tinha uma expressão latina que talvez nós usamos e é necessário nós tomarmos cuidado com essa expressão. A expressão diz: sola fide, sola escritura. Só a fé, só a escritura. E notem, é claro que a fé, é claro que a escritura é algo importantíssimo, sem mérito e desmérito. É muito importante. Porém, só a fé e só a escritura não basta. E Lutero não via isso. E a liturgia de hoje fala o que nós precisamos, que eu já vou dizer. Então, feche parênteses. Voltemos a José. José não tinha nem Pelágio, nem Lutero. Mas o próprio São José, ele viveu aquilo que é necessário. O que é necessário? A graça. Recorrer à graça. Então, quando São José ele foi fiel para com a Virgem Maria, ele foi prudente. O contrário de hipócrita é prudente. José, ele via a realidade, não com os olhos, mas com a cognição, com o pensamento, com a mentalidade. Porque a mentalidade de José não era iluminada pelo seu mundo passional, era iluminada pela graça do Espírito Santo, a graça divina. Acontece
que quando nós estamos com os nossos sentimentos aflorados, sei lá, vamos pegar um exemplo. Quando nós estamos enamorados por alguém, apaixonados, acontece o que acontecer, surge o que surgir, faça o que fazer. Nós não conseguimos ver o defeito daquela pessoa, porque nós estamos com uma paixão avassaladora, que tampa a nossa visão e faz com que nós não façamos as coisas certas, pelas razões corretas. Agora vamos pegar o oposto. Quando nós estamos irados com uma pessoa, talvez aquela pessoa nos tirou do sério, talvez aquela pessoa nos incomoda, talvez aquela pessoa nos injuriou. Então nós estamos com raiva daquela pessoa. E aí nós ficamos cegos. Tudo o que acontece de ruim em nossa volta, tudo o que há nas contramãos da nossa vida, culpado é aquela pessoa. E José não. José, ele olhou para a Virgem Maria e apaixonou por ela. Mas aí depois que eles foram fazer o anelo, depois que eles foram casar, Maria apareceu grávida. E eu fico pensando, como que José não sofreu internamente ao ver a sua donzela esperando o filho de outrem, que ele nem sabia. E no entanto, José, ele tinha a lei que estava a seu favor. Olha, se você pegar uma mulher em adultério ou que fez algo errado, apedreja, repudie, separe. Moisés permitiu. Mas José não. Ele se refugiou. E deixou a sua razão cognitiva ver a realidade. E porque ele fez esse movimento, ele é prudente. Ele foi prudente. Aqui no Evangelho, quando Jesus fala, olha, um cego não pode tirar outro cego, uma árvore má dá mau fruto, uma árvore boa, bons frutos, o espinheiro não dá o figo, nem o pé de figo, espinho, aonde está o seu coração, aí está o teu tesouro. É isso que Jesus quer mostrar para os seus discípulos. Notem que Jesus dizia para os discípulos, não dizia para os fariseus, para os homens doutores da lei, para os sacerdotes. Não, daquela época. Jesus estava dizendo para outros. E se fosse para outros, o contexto mudaria totalmente aqui. Jesus estava contando para os seus discípulos. Eram homens que já estavam engatinhando na fé. Que já tinham uma possível fé. Era para aqueles homens que Jesus está dizendo: olha, vocês não podem ser hipócritas. Sejam prudentes. Vejam a realidade não com os olhos, mas com o pensamento, com a mentalidade. E aí, para nós agirmos bem, nós temos que ter a visão de Deus. Olhar como Deus nos olha. Ver como Deus nos vê. E a primeira leitura, então, vai nos ajudar a olharmos com o olhar divino. Ele diz: olha, você conhece o homem pela sua palavra. Talvez o homem se apega muito na lei, esquece uma palavra. A palavra não com P minúsculo, mas com P maiúsculo. Uma palavra que não é uma palavra que denomina algo, mas uma palavra que tem vida, uma palavra que tem nome próprio, uma palavra que é eficaz, é cortante, uma palavra que é penetrante,
como espada de dois gumes. Essa palavra chama Yeshua, Jesus.